Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos separados já fazia 3 meses, o que pra gente era um recorde. E eu digo isso porque não era a primeira vez que isso acontecia. Já tínhamos ficado separados 2 vezes, mas nunca durante tanto tempo. O estranho é que a gente gostava, mas parecia que não estava se entendendo. Sabe, era muita briga. Quando havia discussão, ninguém queria dar o braço a torcer. Quem mais sofria, na verdade, com isso, era a nossa filha, que naturalmente se sentia no meio de um fogo cruzado. A Bianca, coitadinha, só tinha 7 anos. Mas já entendia as coisas como gente grande. Desde que a gente se separou, que o André nos deixou ali na casa e ficou hospedado na casa de um amigo de trabalho. Pensei que logo ele fosse voltar, como já tinha acontecido, repito, mas não. O tempo foi passando. 3 meses de separação. Eu já estava começando a pensar que não tinha mais volta. Quando chegou janeiro, eu estava de férias e como a Bianca também não tinha aula, resolvi pedir a chave da casa de praia da família do André emprestada para passar uns dias lá com a minha filha. Inclusive, perguntei se ele não queria ir junto. Mas ele respondeu que não, dizendo que estava tudo muito corrido para ele e estava cheio de coisa para... Enfim, não vou negar. Eu o convidei para ver se a gente se acertava de uma vez. Se aproveitava aquele passeio, aquele momento de lazer, para nos aproximarmos. Até porque aquela indefinição do nosso futuro já estava me preocupando, me tirando sono. Repito, eu gostava dele ainda. Embora a gente brigasse muito, não queria a separação. Até pensei que ele fosse tocar no assunto, querer conversar sobre a gente. Mas como ele ficou na dele, acabei também não falando nada. Em resumo, peguei o ônibus com a minha filha, rumo a Matinhos, numa quinta-feira. Fomos sem dia certo para voltar. Só que aconteceu uma coisa inesperada. Na sexta-feira à noite, chegou a casa, isso já na sexta-feira, hein? Chegou a casa o Vladimir, meu cunhado. Quer dizer, naquelas alturas é ex-cunhado, né? Ele não estava sozinho, estava acompanhado de um amigo. Cada um da família do André tinha sua chave própria ali daquela casa de praia. O Robson não sabia que eu tinha tomado o rumo da praia também, junto com a minha filha. Até ele ficou surpreso. Lembro que a gente estava jantando quando eles chegaram. Aliás, quando vi o barulho do carro lá fora, logo pensei que fosse o André que tivesse, sei lá, mudado de ideia, né? Mas logo vi que não era ele. De qualquer maneira, lembro que quando olhei para a cara dele, falei: imagina, Vladimir, eu não esperava que você... Na verdade, nem um dos dois esperava. Nenhum dos dois. Ele chegou, inclusive, a se desculpar. Como se fosse o caso, né? Nada a ver. Até porque a casa tem 3 quartos. Dá para todo mundo se ajeitar numa boa. Aliás, vocês estão com fome? Ele apresentou o seu amigo. O nome dele era Robson. Os dois trabalhavam juntos. E olha, não sei, mas podia até ter sido impressão minha,
Mas senti que esse rapaz, amigo dele, me olhou assim com um certo interesse, uma certa curiosidade. Inclusive, ficou acompanhando ali atentamente a nossa conversa. O Vladimir perguntou se eu e o meu irmão, até porque ele sabia que a gente tinha se separado, se a gente não ia reatar. Eu falei a verdade, né? Falei que não sabia, mas que estava mais para não do que para sim. Até porque nunca tínhamos ficado tanto tempo assim separados. Enfim, depois eles saíram para a rua. Foram dar um rolê, como se diz. Até nos chamaram para ir junto, eu e a minha filha. Mas a gente queria mais era descansar. Na verdade, fomos dormir cedo. E para ser bem sincero, nem vi a hora que eles voltaram da rua. No dia seguinte, fomos todos lá para a beira do mar. Eu e o amigo Vladimir conversamos bastante. Inclusive, me fez algumas perguntas sobre o André. Depois de engatar uma certa conversa, ele ficou assim mais íntimo, né? E começou a perguntar do meu casamento, da separação. Depois chegou a me contar que também tinha saído de um relacionamento que não fazia muito tempo. Olha, gostei do jeito dele. E eu digo isso porque enquanto o Vladimir brincava ali na beira do mar com a Bianca, a gente ficou conversando o tempo todo ali, debaixo do guarda-sol. E olha, falando sobre tanta coisa, mas tanta coisa. Na verdade, era um cara muito engraçado. Além de inteligente, muito simpático, muito engraçado. Falava tanta coisa assim pra gente rir. E olha, eu não sei o que houve, viu? Mas teve uma hora que a gente parou de falar e ficou se olhando. Até fiquei meio sem jeito, assim, e tratei de desviar o olhar. Ele também ficou meio sem graça. Mas sei lá, posso até estar enganada. Acho que foi a partir daquele momento que alguma coisa mudou entre nós dois. Não sei explicar. Senti uma certa perturbação diante daquele rapaz. E também não vou mentir, me senti meio atraída por ele. O que eu vou fazer? Eu sei que foi uma coisa assim tão repentina, mas aconteceu. De qualquer maneira, fiquei na minha. E a gente continuou ali conversando. De qualquer modo, eu ainda era mulher daquele que estava ali perto da gente, né? Embora a possibilidade fosse de que a gente fosse se separar em definitivo. Nada dava a entender que meu marido voltaria para mim. Mesmo assim, é aquela coisa, né? A gente nunca sabe. O fato é que passamos praticamente o dia todo ali, à beira do mar. Tínhamos levado coisa para comer e também compramos, enfim, refrigerante ali dos ambulantes que passavam, até que à noite, depois que voltamos para casa, preparei uma comidinha para nós, com direito a camarão frito, inclusive. Depois ficamos todos ali na varanda conversando e ouvindo música. A temperatura estava tão agradável. Eu, minha filha e os dois. E olha, eu até tentava evitar. Mas volta e meia, meu olhar se encontrava com o olhar do Robson. Era mais forte do que eu. O Vladimir queria dar uma volta na cidade, beber alguma coisa lá na avenida. Até chamou a gente para ir junto. E dessa vez, eu acabei me animando. Todo mundo se animou, na verdade, e saímos. E olha, pensa numa noite divertida. Sabe
carrinhos tipo bicicleta de 4 lugares, que alugam pra gente andar na aula. Nós 4 resolvemos dar uma volta. Quem mais adorou, claro, foi a minha filha, né? Ela e o Vladimir foram na frente, os dois pedalando, eu e o Robson ali na parte de trás. E olha, parece que aquela atração só aumentou. A gente esbarrava um no outro praticamente o tempo todo. É impossível não olhar na direção dele. Sabe, tem coisa que acontece independente da nossa vontade. Eu sei que nem era a hora de eu estar pensando nesse tipo de coisa, mas, enfim, aconteceu. E a gente batia assim o tempo todo, tanto que teve uma hora que eu pensei, inclusive, que ele fosse me beijar de tão pertinho que a gente ficou. Sabe, sem querer, mas ao mesmo tempo, meio que querendo. Imagine. Ainda bem que ele não fez isso, né? De todo modo, chegou a roçar a sua barba no meu ombro 2 ou 3 vezes. Com toda certeza, de propósito. Tudo o que só fez aumentar aquela atmosfera de sedução. Era quase meia-noite quando a gente voltou. Olha que passeio e que diversão. Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Coloquei minha filha para dormir. Depois fiquei ali conversando com os dois. Até que fui dormir também. O problema é que não consegui dormir direito. Eu não consegui afastar a imagem do Robson, do pensamento, 1 segundo sequer. Dali do quarto, eu escutava as vozes deles lá na varanda, a risada. Sabe, isso foi noite adentro, até que finalmente cessou. Ficar mais um tempo ali na cama, só que como não conseguia dormir, o quarto estava muito abafado. Na verdade, estava meio calor. Resolvi ir até a cozinha tomar um copo d'água. Na verdade, preparei um suco. Fui para a varanda tomar um ar. Sentei numa cadeira e estava ali, pensando na vida. Quando de repente, sabe aquele susto? Mas não aquele susto assim, é aquele susto gostoso, que é susto e ao mesmo tempo é uma coisa agradável. Ouvi aquela voz. Tá sem sono também? Era ele. Perguntou se estava atrapalhando, se podia ficar um pouco ali junto comigo. Falei que podia, né? Tinha problema nenhum. De modo que ficamos ali conversando. Até que ele me fez aquele convite inusitado. Escuta, você não está a fim de dar uma volta por aí? A gente podia ir até a beira do mar. Até a beira do mar, mas essa hora, seu doido? Tá muito tarde, você não acha? Quer saber? É o melhor horário que existe. A água deve estar bem geladinha. E aí, vamos? Não dá, eu não posso deixar minha filha aqui sozinha. Ué, por que não? Vladimir também tá aqui. Ele fica cuidando dela. Olha, eu não vou dizer que não queria, porque na verdade estava querendo muito. Mas seria muita maluquice, né? Imagine, o que o Vladimir ia pensar se eu fosse tomar banho de mar com um amigo dele àquela hora da noite? Só nós dois. Ele com toda certeza iria comentar com o André. E aí mesmo é que
nunca mais a gente se acertaria. Percebendo que eu realmente não iria ceder, o Robson puxou uma cadeira e sentou ali do meu lado. Ficou um tempão em silêncio, até que me perguntou: escuta, fala assim, mas lá do fundo do coração, você e teu marido, não tem mais jeito? Não tem mais volta? Não sei, Robson. A gente não conversou assim seriamente sobre isso, sabe? Mas eu sinceramente acho que não. Percebi que ele fez uma cara de contentamento. A gente percebe, né? Quando a pessoa fica feliz com uma resposta. Dali a pouco, ele falou: Marlene, você não me leve a mal, tá? Não pensa que eu tô querendo me aproveitar do teu momento. Mas é que você é uma mulher tão bonita. Se eu fosse o André, jamais teria me separado de você. Imagine a minha cara naquela hora. Eu não esperava que ele fosse dizer aquilo. Só que ele não parou por ali. Se vocês realmente não voltarem, me diga, qual é a chance de 1 a 10 que eu tenho? Nossa, Robson, mas você é direto, né? Você acha? No fundo, você tem razão. Eu não gosto muito de enrolação, não. E olha, Marlene, vou ser bem sincero com você. Apesar da gente ter acabado de se conhecer, sabe, eu gostei tanto do teu jeito. Você parece uma mulher incrível. Posso parecer assim meio... Nesse momento, nossos olhares se cruzaram. E eu fiquei tão fora de órbita que nem me dei conta de que ele estava se aproximando. Quando caí em mim, sua boca estava colada na minha. Mas um beijo. Sabe aquele beijo que te arrebata? Me deixei levar durante alguns segundos, sei lá durante quanto tempo. Inclusive retribuí o beijo, não vou mentir. De repente me deu aquele clique e eu me retraí. Levantei da cadeira. Não censurei. Nem perguntei por que ele tinha feito aquilo. Só falei que ia voltá-la para o quarto. Só eu sei o quanto minhas pernas falsearam enquanto caminhava. Deitei naquela cama e fiquei ali olhando para o nada, sentindo o coração bater forte. Olha, eu não quero ser hipócrita, até porque nunca fui. Adorei aquele beijo. O coração bateu forte. Eu, na verdade, queria continuar com ele ali, se dependesse só de mim. Embora eu saiba que não devesse ter deixado acontecer. Rezei para que ele não comentasse nada com Vladimir. Até porque meu cunhado, com toda certeza, ia ficar de cara, né? E contaria tudo pro irmão dele, meu cunhado. Disso eu não tinha dúvida. Olha, aquele beijo me tirou o sono. Tanto que não preguei mais o olho aquela noite. No dia seguinte, ele não tirava os olhos de mim. Ficou olhando para mim o tempo todo, com uma expressão que eu não conseguia nem identificar. Uma hora, no entanto, eu percebi que ele tinha se aproximado e senti o perigo. Percebi que ele ia dizer qualquer coisa e o pior é que disse mesmo: não consigo parar de você. Não consigo parar de pensar em você o tempo todo, Marlene.
Aliás, não consegui nem dormir à noite, se você quer saber. O que você fez comigo? Sabe quando você não sabe o que dizer? Sabe, fica aquela dúvida, será que eu me afasto? Será que eu não sabia o que dizer? Ah, se ele soubesse que o mesmo tinha acontecido comigo. Só que, naturalmente, eu jamais teria coragem de admitir. O fato é que passamos o dia todo sob aquele clima. Não sei como o Vladimir não percebeu. No fim, eles voltaram para Curitiba. Logo que anoiteceu, quando fomos nos despedir, ele me deu um abraço e sussurrou aquelas palavras no meu ouvido. Olha, eu anotei meu número num papel aí e deixei lá no quarto, em cima da cama, tá? Quando você voltar, me liga. Me deu um beijo no rosto, me fazendo arrepiar. E ainda acrescentou: vou ficar pensando em você o tempo todo, morrendo de saudade. Olha, sei lá o que foi aquilo, mas me bateu uma coisa tão ruim quando os dois se foram. Quando o Vladimir arrancou com o carro, ficou me olhando pela janela, com aquela expressão assim. E eu fiquei com aquele aperto na garganta. Não queria que ele tivesse ido embora. Apesar de saber que era uma coisa completamente sem cabimento, sem razão de ser. Depois fui até o quarto em que ele estava e vi que tinha mesmo um papel sobre a cama. Além do número do telefone, tinha uma série de coisas escritas. Olha, foi a maior loucura de toda a minha vida. Mesmo não tendo acontecido assim, a priori, nada. Mas foi. Tudo bem que eu estava separado. Eu não sabia como que a minha situação com o André ia ficar. A gente poderia nunca mais se acertar. Aliás, a possibilidade maior era justamente essa. Mas havia uma chance. Não vou mentir. A praia perdeu a graça para mim. Tanto que voltamos a Curitiba já na terça-feira. Eu tinha guardado aquele papel comigo. E só eu sei a vontade de ligar para ele depois que a gente chegasse. Quem sabe até combinar um encontro. Mas cadê a coragem? Toda vez que pegava o telefone, me dava aquele sentimento esquisito. Às vezes, chegava a digitar praticamente todos os números e desistia no último instante. Apesar de eu estar separado do meu marido, ou ex-marido, sei lá, eu tinha medo que ele descobrisse alguma coisa. Não queria nem pensar, por exemplo, no que ele poderia fazer se soubesse que eu tinha beijado o amigo do seu irmão lá na praia. No fim, até para afastar qualquer tipo de tentação, piquei aquele papel em 1000 pedaços. Depois, naturalmente, me bateu o arrependimento. Mas aí já era tarde. Sabia que era melhor assim. Era algo que não fazia sentido. Tratei de seguir com a minha vida, mas nunca consegui tirar a imagem desse homem do pensamento.
Alguns dias depois, o André me procurou. A gente conversou e, como já tinha acontecido nas 2 primeiras vezes em que ficamos separados, acabamos nos acertando e ele voltou para casa. Só que dessa vez, não sei explicar, mas... Olha, eu quase, mas quase, faltou pouco para eu pedir que ele não voltasse. Sabe, não sei, tem coisas que a gente não sabe explicar. Tem hora que você sente assim aquela... É um sentimento tão esquisito, aquela necessidade de voltar com a pessoa, de dar aquela saudade, né? Você sente que... Só que dessa vez, não sei, realmente não valeu, viu? Sinceramente, não valeu. Sensação não foi aquela das 2 vezes anteriores. Eu repito, quase pedi que ele não voltasse. Se pedi que ele voltasse, ou se consenti que ele voltasse, foi mais pela minha filha do que por outro motivo qualquer. Sabe, nossa filha, nossas coisas, o que tínhamos construído juntos. Enfim, achei que valia a pena fazer mais uma tentativa. Só que, repito, nunca mais tirei o Robson da cabeça. Olha, até hoje eu não sei exatamente o que eu sinto por ele. Não sei se é só atração. Não sei se tem sentimento na parada. Só sei que a gente voltou a se ver outra vez, tempos depois. E eu senti o baque. Só que dessa vez, eu estava com o meu marido. Graças a Deus, né? Olha, eu fiquei num estado. Parecia que todo mundo ia saber daquilo que eu estava sentindo, só de olhar para o rosto dele. Não sei como o André não percebeu nada. Porque eu fiquei toda atarantada quando fui cumprimentar o Robson. Eu não sabia nem como me comportar. Não sabia o que fazer com as mãos. Nos cumprimentamos. E com uma voz assim bem esquisita, quase não saindo lá, sabe, lá do fundo, ele falou. Eu senti que ele também ficou muito emocionado. Quando ele teve uma oportunidade, assim que meu marido deu uma afastadinha e perguntou. Quer dizer que voltaram, né? Olha que situação. Notei que ele também ficou mal quando me viu ao lado do André. Percebi a tristeza em seu olhar. Pena que a gente não tenha se conhecido num outro momento. Quem sabe tudo pudesse ser diferente. Na verdade, eu tenho certeza que seria muito diferente. No meu caso, infelizmente, não tem outro jeito. Só me resta esquecer. Só me resta tirar da cabeça. Era uma coisa que eu queria muito. Ah, como eu queria. Não parece que tem pessoas que se encontram assim na hora mais errada que pode existir? Naquela hora que não tem como acontecer. É exatamente o meu caso. Não tem outro jeito. Só me resta esquecer. Tirar da cabeça. Sufocar esse sentimento que esse homem despertou em mim.